onde vai a verdade da coisa. E é aí que mora o perigo. Eu acho que eu vou começar então falando do enredo e depois eu volto para os autores. Sim. Acho que é melhor. Guarda a surpresa pro final. Então, assim, ó. Tipo, ele inicia com umas questões existenciais, aí ele mistura espiritualismo, fala um pouco de religião e joga a quântica como a esperança aí que vai mudar a perspectiva humana. E aí tem uma frase, eu fiz várias, escrevi algumas frases que me chamaram a atenção, vamos falar assim, Interessante. durante o documentário. E uma delas é essa aqui, ó. A ciência cria as nossas histórias, e dessa vez criou uma história muito fraca. Diz que somos um erro genético, que somos compostos por genes que nos usam para chegar à próxima geração. Disse que estamos fora do universo, que somos solitários, em um planeta solitário e um universo solitário. E isso evidencia a nossa visão de mundo e de nós mesmos. E agora nós percebemos que essa visão de separação é muito destrutiva e é responsável por criar todos os problemas do mundo. Mas agora percebemos que esse paradigma está errado, que estamos todos ligados no mais profundo sentido da existência e estamos tentando entender e absorver as implicações disso. O que isso significa para mim e para minha vida. O senhor entendeu? Tudo. É português, né? É do português. Eu não entendi. Nem o português eu entendi. Mas acho que é um ótimo resumo do filme inteiro. É. Assim. Você Mas percebe. assim, vamos. Eu acho que quem não. Todo mundo já está consciente aqui, né, que tem muita coisa pseudocientífica nesse filme, né? Se isso fosse apresentado na forma de uma ficção, tudo bem, Tudo eu bem. acho, né? Também acho. O problema é que ele até faz uma brincadeirinha que ele começa a fazer um enredo e tem as pessoas falando lá, né, que são os autores Isso. ali, né? E aí ele pergunta, não sei se ele pergunta ou é um filme comentando o filme que eu vi, que ele pede para ver quem que é cientista, quem é universidade, quem não é, né? E aí parece que você não sabe quem é quem, né? Porque todo mundo fala uma linguagem assim meio duvidosa, né? Sim. E na verdade parece que tem umas pessoas lá que não são pesquisadores, elas são A grande maioria não é. xamã, E- sabe lá o quê, uma coisa assim, né? E o problema assim que eu vejo é que ficção, você pode trazer muita informação, né? Por exemplo, uma teoria de conspiração, pseudociências, na forma de ficção. Porque é um mundo, né? É uma forma de você, já que você não tem as ferramentas para você fazer ciência, vamos imaginar o mundo, né? Aí você faz a ficção. O problema é que como você traz dessa forma, eu acho que tem que fazer uma frase antes. Ó, isso aqui é uma obra de ficção, nada reflete a realidade, coincidências ou coisa parecida. Sabe aquela frase típica que você coloca na contracapa, né, de livro, né? Porque senão você vai começar vai ter adepto. Adepto assim no sentido de executar isso, Sim. né? Vamos rezar para a água e essa água ela vai, sei lá, eu não vou lembrar agora de detalhes assim da água. Eu tô né? com ela aqui. Eu posso ver. Ela tem. O que faz a água mesmo? Ela tem Eu memória, né? tenho- Tem uma memória da água, não sei se é isso. É que assim, começa com a cena da moça no metrô, né? E aí eles falam que o metrô surgiu. A ideia do metrô surgiu da observação do elemento da água, dessa fluidez da água. E aí partem para um doutor lá, dizem que ele é doutor oriental, lá que ele fez experimentos com a cristalização da água. E aí ele Isso. fez a cristalização. E aí mostra as imagens, né? Os cristais com a água simplesmente sendo cristalizadas, sem colocar nenhum sentimento ou sensação nelas, e depois colocando raiva, medo, ansiedade, tipo, você focando isso na água enquanto ela é congelada. E aí, segundo o experimento lá do cara e a foto que ele mostrou, o que foi focalizado o sentimento de amor formou os cristais mais bonitos. Aí supostamente a água estaria reagindo às emoções ao redor dela. Então, emoções boas formariam cristais bonitinhos, emoções negativas gerariam aqueles cristais bagunçados e feios. Na verdade, a pesquisa foi desenvolvida por um cara que se formou em relações internacionais no Japão. E ele chegou. Existe isso mesmo, então. Existe. E ele chegou a vender essa água que foi tratada com palavras amáveis e orações. Ele chamava de água índigo. E ele vendia por um. Índigo, com G? Índigo. Índigo. E ele vendia por um valor bem carinho.
Aí, quando a comunidade científica começou a questionar, teve até um cara que ofereceu para esse pesquisador uma quantia razoável de dinheiro para ele repetir o experimento, respeitando todo o processo do método científico, fazendo um experimento reprodutivo e tudo mais, e ele não aceitou a proposta. Entendi. E aí no documentário, nessa parte aí já emenda, né, na personagem principal, né, que eu assisti a versão comentada também. E aí a gente vê a personagem principal no desenvolvimento da vida dela lá, e ao mesmo tempo tem essas pessoas comentando. Nesse momento que a gente tá no metrô, passa por esse episódio aí da cristalização, um personagem lá, aleatório, vira pra personagem principal e fala, né? Ah, se os pensamentos podem influenciar tanto assim a água, imagino que eles podem fazer pra gente. E aí emenda os comentários falando da força do pensamento, que o pensamento pode mudar a nossa vida E tudo bem. Mas materializar. agora vem a. Então, tudo bem até um certo ponto, né? Porque aí vem a parte da pseudociência, né? Por exemplo, a frase nessa parte que é falada é: nós imaginamos curar com um toque, afastar a morte, materializar um pão em nossas mãos. Nós pensamos o porquê não conseguimos fazer isso. Porém, nunca pensamos em uma pergunta que não tenhamos a resposta. E a resposta é porque acreditamos que não podemos fazer, e isso interfere em nossa ficha, nossas características, o que nos define. E nós nunca tivemos tempo para nos importar com o outro, além de nossas necessidades. É muita coisa junto. É muita coisa junto. E, tipo, não tem uma linha. Você percebe que tem furo argumentativo, não tem uma linha de raciocínio concreta aí. Coloca um Não, monte de coisas não no tem um método assim. Porque tem que, é tanta bagunça que você é tomado por uma enxurrada de informação que não dá tempo nem Isso, de rebater. de você né? processar. Exato. Então, assim, se você fosse ver o filme e vamos questionar a primeira coisa que aparece, né? Eu acho que começa da água, né? Da água nas primeiras cenas, eu acho. Né? Não, a água é mais pro meio. Ele começa o filme com questões existencialistas e aí ele mistura um pouco da espiritualidade. Ele começa a introduzir a ciência, mas ele introduz a ciência como uma combatente aí do método espiritual e aí ele fala da física quântica como a nova ciência que vai trazer Então, a assim, vertente. você falar, por exemplo, de ciências humanas, de pensamento, sei lá, de bem-estar. Vamos falar em bem-estar, né? Se você pode fazer qualquer coisa para você ter bem-estar. Se aquela qualquer coisa dá bem-estar para você, é válido. O problema é que começa a entrar. Se fosse dividir assim, o principal problema desse filme que eu vejo é você olhar toda aquela coisa de ciências humanas, né? Comportamento, e você colocar uma física de um mundo microscópico. Isso. Né, junto, assim. Isso, se você Exato. conseguir separar isso, tipo assim, fazer tipo dois filmes, né? Jogar toda aquela parte mais de ciências humanas, de coisas do seu dia a dia, da sua vida, num vídeo, e toda a quântica do outro, eu acho que não é o propósito do filme, né? Mas é a primeira coisa que tem que ser feita. Aí você olha aquilo lá e você começa a destrinchar ponto a ponto. E não faz sentido nenhum você fazer mecânica quântica de coisas macro. Você fazer coisa de fenda. Ah, fenda sim, beleza, não sei o que. Tem a fenda dupla, elétron, fotos que eles fazem lá, né? Só que eu acho que eles devem usar isso, não estou lembrado agora, mas devem usar isso para tomar decisão, provavelmente. Que existem dois mundos, eu não sei se eles fazem isso. Na Como é que verdade, eles fazem isso? eles misturam eles introduzem no meio do filme também, eles introduzem o experimento da fenda dupla com o elétron, e aí eles falam da diferença do elétron como ele se comporta, né, na hora da difração como onda, e se você colocar o observador ou um detector na fenda, ele vai voltar a se comportar como partícula. E aí eles emendam isso na importância do observador para a nossa realidade. E aí eles falam Então, esse que é o pulo do gato que dá o... Exatamente. E aí eles falam Dá o erro, né? E aí eles falam dessa perspectiva aí do quanto nós podemos influenciar e moldar a realidade a nosso favor com a força do pensamento. E também introduzem, quando eles falam de quântica, não é exatamente ligado na parte do elétron e da fenda, mas quando eles falam da distribuição de probabilidades que a gente vê muito em quântica, né, eles associam muito isso a realidades paralelas e a
Sim, enfim, Sim, possibilidades os diferentes diversas. mundos que você Isso. pode tomar. E isso é um senso comum, né? Claro que se você pode fazer o que você quiser, você pode levantar agora, vai ter uma realidade. Se você ficar sentado e continuar o podcast, que é outra realidade. Então isso é verdade, né? É tudo tomar decisão na sua vida. Agora, associar isso de novo com uma teoria de um mundo microscópico, de grandezas físicas microscópicas, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Até porque a gente sabe que as leis da mecânica quântica ela funcionam Para aquelas estritamente condições. naquelas condições. É.